tema da nossa aula hoje é: a igreja é importante? Será que existe essa importância ainda hoje? Uma vez que nós temos os cultos transmitidos pela internet, uma vez que nós temos acesso a tantos materiais relacionados à Bíblia, estudo bíblico e material, inclusive de relevância disponível, será que realmente fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, participar de um dos candeeiros, isso é importante nesses tempos? Ter que aguentar um monte de irmão complicado, né? Gente que se mete na vida do outro sem precisar, picuinha, porque, né, alguém falou, alguém deixou de falar. Será que realmente a igreja tem a sua importância? Ou a gente poderia evitar esse negócio de viver com outras famílias, com esse povo dando trabalho, esse negócio do pastor inventando moda, fazendo um monte de reunião, inventando culto não sei do que, confraternização não sei das quantas. Você acha que esse pastor não sabe que a gente vive? Né? Que existe vida fora da igreja? Será que esse pastor não sabe disso? E será que vale a pena então ser membro de uma igreja, atuar numa igreja e nos envolver com a igreja do Senhor, com a obra do Senhor? Talvez no seu coração misericordioso e bondoso você fale assim: sim, pastor, eu já sei a resposta dessa pergunta inicial, mas ao mesmo tempo lá no fundinho você fala assim: mas não precisa ser tanto assim, né? A gente podia, né, fazer um bem bolado assim, Páscoa, Natal já seria mais que suficiente, né? Já estaria bom demais, né? E talvez mais uma ou outra data aí no meio do caminho já seria muito, muito bom, né? Afinal de contas, nós temos aí um monte de coisa. Então, vamos tentar aí trabalhar, pelo menos em 2 domingos aí, sobre o estudo aí a respeito da igreja, de modo bem simples, né? Bem sintetizado, mas tentando explicar e referendar se de fato a igreja é importante ainda para os nossos dias, ok? Então vamos lá, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus, para a gente responder aí uma outra, Mateus 16, para a gente responder uma outra questão, que algumas pessoas têm questionado nos nossos dias, será que Jesus quis ter uma igreja? Jesus trata de igreja, fala sobre igreja. Será que Jesus desejou ter realmente igrejas como nós conhecemos, grupos, né, reunidos em seu nome? Então vamos lá, vamos pegar uma sequência de textos aí para tentar pelo menos usar aí, fazer essa base para a nossa sequência aqui de estudo. Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, cujo título aí foi dado a Confissão de Pedro, ok? Todos abriram? Então vou ler aqui, os irmãos acompanhem do verso 13 até o verso 20, ele diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém.
Irmãos, esse texto por si só traz uma série de questionamentos e situações interessantes para tratarmos como igreja, mas o que eu quero chamar a sua atenção, primeiro, é que Cristo deixa claro para os seus discípulos que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Ele pergunta, o que o povo diz a respeito do Messias? Quem é? E aí o pessoal dá, e vocês? Quem dizes que eu sou? Veja que é aquela tipo brincadeira de criança que o professor faz, né? Já dando a resposta para uma pergunta, né? Então, quem é o Messias? Para o povo aí fora. É fulano, Beltrano, tá. E quem eu sou para vocês? Já indicando, portanto, que ele era o próprio Messias. E aí o próprio Pedro, dirigido pelo próprio Deus, dá a resposta clássica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, olha, isso é o Senhor que te revelou, e a partir desta afirmação de Cristo ser o Messias, o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado, debaixo dessa exclamação, dessa afirmação, ele então diz que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos pegam essa expressão do verso 18, tu és Pedro, é sobre essa pedra edificarei a minha igreja, para dizer que aqui está o início do ministério papal, e que Pedro, portanto, foi o primeiro papa, e que Pedro é o fundamento da igreja de Cristo. Só que se você continuar lendo aí, no verso 21 em diante, nós já temos uma outra situação, em que ao invés de Jesus elogiar a resposta de Pedro, Jesus o confronta duramente. Dá uma olhadinha aí comigo. Verso 21. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, o mesmo Pedro que ele diz que recebeu a revelação do Senhor e que seria a pedra onde ele edificaria a sua igreja, ele diz, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Se a afirmação lá do verso 18 refere-se ao fundamento da igreja, essa igreja já começa falida. Essa igreja, se Pedro é o fundamento da igreja, então nós já estamos perdidos, porque essa igreja se torna uma igreja que cogita mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. E de fato é isso que acontece, né? Quando a igreja de fato ela não é uma igreja verdadeira, uma igreja verdadeiramente de Cristo Jesus, que está pautado, que está fundamentado, edificado na expressão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, que Jesus é o Senhor da igreja, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Deus encarnado. Quando a igreja deixa isso como fundamento e começa a desprezar o senhorio do Cristo da sua igreja, ela começa a cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus, e aí se torna uma pedra de tropeço. Infelizmente, são muitas as igrejas que cogitam muito mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus, e que por isso se transformam em pedras de tropeço e não a verdadeira igreja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que na primeira fala de Jesus, ele diz que o seu desejo é edificar a sua igreja na expressão de que ele é o Senhor, de que ele é o Cristo, de que ele é o Messias, de que ele é o profeta, de que ele é o rei, de que ele é o próprio Deus encarnado. É sobre esse fundamento, né, que a igreja foi edificada. Então o desejo de Jesus
é ter de fato uma igreja. E uma igreja que esteja edificada sobre esse fundamento de que Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é o tudo. E quando essa igreja estiver firmada nessa perspectiva, não como pedra de tropeço, cogitando das coisas dos homens, mas sim como uma pedra que o próprio Cristo estabelece, e Pedro entende isso, porque depois lá nas suas cartas, ele vai dizer que a igreja são pedras vivas. Os crentes em Cristo são pedras vivas e que formam a igreja do Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro entendeu que ele não era o fundamento, mas sim a expressão que ele havia dado de reconhecer Jesus como o Senhor de tudo e de todos, e o Cristo, o Rei, o profeta, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus vivo. Este era o fundamento que estabeleceria a igreja de Jesus e faria desta igreja uma igreja sempiterna, uma igreja para sempre, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja vai existir, mesmo que de um tamanho reduzido, mas em todos os tempos, em todos os lugares, para a honra e glória daquele que é o Senhor da igreja. Então, quando nós ouvimos hoje, essa inclinação contemporânea de que a igreja não é importante, de estar adorando a Deus na igreja, nos reunindo como família, e aprendendo a respeito de Jesus, e exaltando a Jesus como o Cristo, como o Rei, como o próprio Deus encarnado, a palavra viva, isso não é importante. Eles vão dizer hoje. Só que nós olhamos para as Escrituras e vemos que o próprio Cristo desejou estabelecer uma igreja nestes fundamentos. E aí, já fazendo um paralelo lá com o Apocalipse que nós lemos, na nossa devocional de hoje, nós vemos o próprio Cristo vitorioso, cheio de glória, vindo trazer uma palavra para quem? Para indivíduos? Não só, mas para igreja, para a sua igreja. Igreja essa que ele vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei daquilo que você está passando, e sei também das dificuldades que você tem tido, e eu tenho exortações para você, mas tenho elogios também para você. Ou seja, o próprio Senhor Jesus demonstra, tanto no seu ministério terreno e depois na sua última revelação, que ele lida com o seu povo andando no meio dos candeeiros. E quem são os candeeiros? A igreja. A igreja. Então, Jesus quis ter uma igreja, não só quis, como ele determinou isso. E ele levantou um povo para isso, ele preparou discípulos para que após o seu ministério terreno, esses discípulos pregassem para outros discípulos, anunciassem os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos, e assim fizessem outros discípulos, formando outros e mais outros e outros. E aí você vê em especial no livro de Atos, esses que criam em Cristo, sendo agregados e convivendo desde o início com atividades inclusive litúrgicas em igreja. Então aqueles que desprezam a igreja local, a igreja como um organismo vivo e de dentro do padrão que Deus mesmo estabelece, despreza a vontade do próprio Cristo, estabelecida e revelada na sua palavra. Tudo bem até aqui? Vamos ver mais alguns textos. Ainda é Mateus, capítulo 18 agora, o verso 17. Aqui Jesus vai estar tratando de como lidar com os irmãos, quando os irmãos pecam, quando alguém peca, como que se deve tratar com o irmão faltoso. O verso 15, ele vai dizer assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, vai resolver o problema entre ti e ele só, entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça.
E se ele não atender, se ele não se arrepender, não mudar de vida, então dize a quem? Dize a Pedro, ou dize ao sacerdote, ou dize ao pastor somente? Não, dize a quem? A igreja. Porque dentro da revelação do ministério terreno de Jesus, a igreja é, portanto, o instrumento para ligar e desligar. Você vai ver que essa mesma conexão, né, quando ele diz, lá no verso 19 do 16, dar-te-ei chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ele não está falando de Pedro, ele está falando da igreja que está fundamentada sobre a afirmação que Pedro trouxe, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma igreja, portanto, que está fundamentada nessa verdade, é instrumento para a aplicação da disciplina sobre aquele irmão que porventura pecou e não quer mudar de vida, não quer se arrepender. Esse é o contexto do capítulo 18. Então, o verso 17 do 18 diz: se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera como não crente, considera como gentil, considera como publicano. Gentil e publicano, no contexto do ministério terreno de Jesus, eram os descrentes. O povo judeu era o povo crente, o gentil era das outras nações que não criam em Deus, e os publicanos eram os judeus que traíram a própria nação para servir a Roma, né, que receberam a marca da besta, vamos assim dizer, e que, portanto, estavam fora desse contexto da aliança com o Senhor. Então, o irmão da igreja, que mesmo depois de exortado individualmente, coletivamente com 2 ou 3 testemunhas, e que foi exortado pela igreja e não se arrepende, então é dado à igreja, e não a você individualmente, e não a um grupo de irmãos, mas à igreja, a capacidade de disciplinar. Ele não diz assim para você, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, o condena. É isso que ele está dizendo? O discipline-o. Não. Você individualmente, você não pode fazer isso. E tem muita gente que faz isso, né? Aplica uma disciplina sobre o irmão no seu próprio coração. Morreu para mim, viu, pastor? Morreu. Fulano, para mim, já era. Não cabe a você fazer isso. Mesmo que você foi conversar com esse irmão não se arrependeu e não mudou, a perspectiva então é que você leve ainda mais algumas testemunhas. Se ele não ouvir, essas testemunhas podem resolver então disciplinar esse irmão? Também não. A última instância, a instância capaz de dotada pelo Senhor para fazer isso é quem? A igreja. Então traz a igreja. E depois que a igreja repreender, se ele assim não der ouvidos, aí então, veja aí, verso 18. Verso 17, final ainda. E se recusar ouvir também a igreja, considera como descrente, é isso aqui que ele está dizendo. E em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando de quem? De Pedro? Não, ele está falando da igreja. Então, o Senhor Jesus quis ter uma igreja? Sim, não só quis ter, como ele ensina essa igreja, estabelece essa igreja de uma maneira micro, é verdade, através dos seus discípulos e dos seus seguidores, que é o grupo base para depois, em Atos, continuar o trabalho da evangelização, e aí Deus vai acrescentando, numa tacada só, quase 3.000 se convertem, cada um retorna para suas cidades, e aí o trabalho da evangelização começa, e mesmo aqueles que permaneceram em Jerusalém são dispersos por uma perseguição, né, que você se lembra lá no capítulo que trata de Estevão, e aí então eles são dispersos e como consequência dessa dispersão, eles continuam proclamando as verdades do Senhor. Então Jesus sempre desejou tratar com o seu povo como igreja. A aplicação da disciplina sobre o seu povo é através da igreja, e o fundamento da verdade é estabelecido através da igreja.
que mais que nós podemos falar sobre isso, já para servir de base? Então, Efésios, vamos lá, dar uma olhadinha na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Verso 22. Aqui ele está falando da ação de Deus através de Cristo Jesus, né? Vou ler aqui a partir do verso 19, para fazer um pouco mais de sentido, apesar que ainda está no meio do negócio, mas dá para compreender. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E agora o verso 22. E a Cristo, né, é esse que Deus exaltou sobre todas as coisas, e então a Cristo pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus não só quis ter uma igreja, mas ele é o Senhor dessa igreja, ele é o cabeça dessa igreja, e esta igreja é o corpo de Cristo, no sentido de que através desta igreja, a vontade suprema e soberana de Jesus será aplicada em todos os tempos, em todos os lugares, do jeito que ele estabeleceu para que assim fosse realizado. Então a igreja é esse instrumento de Deus, chamado aqui de corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é a cabeça, o próprio Cristo é o Senhor, o próprio Cristo é o dono, e aquele que dirige, e cujos seus ensinos e sua palavra deveria, pelo menos, direcionar esta igreja. Tudo bem até aqui? Então veja, são textos bíblicos que apontam para a ideia de que Deus sempre desejou que o seu povo vivesse, convivesse e servisse através de igreja. Vamos ainda a Efésios capítulo 5, verso 23 em diante. Aqui ele tratando de como que eu sou sujeito uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele vai dividir entre as mulheres, os maridos, os filhos, os pais, os servos e os senhores, né? E nesse contexto que a gente vai falar da mulher e do marido, ele vai usar o padrão de Cristo e a sua igreja. Então, o verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o quê? É o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ele é o Senhor, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo fez o quê? Amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Então, aí ele vai dizer que o marido deve amar a mulher, cuidar dela, alimentar e tudo mais. E aí o verso 32 nos é dito assim: grande é este mistério, né? Essa questão da relação do marido e da mulher, como sujeitando-se uns aos outros. Mas ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então veja, ele usa essa realidade da vida conjugal para mostrar o relacionamento que o próprio Senhor Jesus tem com a igreja.
e que a igreja deve ter com Jesus, no sentido dele ser o cabeça, o senhor, o dono, né, a autoridade. Então, Jesus alimenta essa igreja, dota essa igreja, fortalece essa igreja. Então, a ideia da existência da igreja é um padrão bíblico e do desejo de Deus, e um mecanismo como um instrumento nas mãos de Deus para realizar a vontade que o próprio Deus estabeleceu para cada um de nós. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Colossenses 1:18. Falando de Cristo, né? Tudo foi criado por meio dele, para ele, vai dizer o verso 16. Por isso é dado a ele o título de primogênito de toda a criação. Isso não significa que ele é o primeiro criado, mas que ele é o Senhor da criação. Afinal de contas, o verso 16 no final vai dizer: tudo foi criado por meio dele, para ele, e ele, ou seja, Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. E agora veja o verso 18. Ele é a cabeça do corpo. E o que é o corpo? Da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Portanto, mais uma vez você vê Paulo chamando a atenção que ele é o cabeça da igreja, o senhor da igreja. E que se ele é o senhor da igreja, portanto, ele sempre desejou ter esta igreja. E depois o texto lá de Apocalipse, que nós já estudamos, e que aponta o fato de que o Senhor mantém a liderança dessa igreja em suas mãos direitas e caminha no meio dos candeeiros de ouro. E esses candeeiros de ouro, segundo a própria interpretação de Apocalipse, é o que mesmo? As igrejas do Senhor. E veja que ele faz uma distinção lá em Apocalipse, as 7 igrejas, como nós dizemos, isso já foi um simbolismo que aponta para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, porque se fosse a ideia de ter uma igreja única, no sentido de tratar com uma igreja universal simplesmente, e não com igrejas locais, igrejas em cada uma das cidades, ele teria, olha, diz a igreja, diga a minha igreja, e pronto, acabou. Ele não endereçaria uma carta a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que representa a totalidade das igrejas locais, individuais, espalhadas pelo mundo inteiro. Ficou claro isso até aqui, irmãos? Então Jesus quis ter uma igreja? Sim, sempre. E desde quando, pastor? Né? Quando que começa essa ideia de igreja? Né? Então, respondendo, será que Jesus quis ter uma igreja? Sim, claro que sim. Agora, por isso, desde o início, a comunidade dos crentes já se reuniam para adorar, para aprender e para fazer novos discípulos. Isso já estava inserido nesse DNA da igreja. Quando a igreja está fundamentada no fato de que o Senhor dela é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso traz como um pacote, como bagagem, todos os princípios que glorificam a Deus. Agora, quando a igreja perde esse fundamento, e ela começa a cogitar mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus, ela deixa de ser igreja, ela é uma igreja adúltera, né? E ela então começa a se preocupar não com o fundamento em Cristo, mas com o fundamento dela mesma. Ela tira o Cristo da cabeça desta igreja, do senhorio, e a própria igreja passa a ser a dona dela mesma. Por isso, a adoração não é mais focada para Deus, é focada para quem? Para os homens, porque ela cogita das coisas dos homens. E ela não está agora fundamentada na afirmação de que Cristo é o Senhor dela, e de que todos os ensinamentos de Cristo têm que ser observados nela. Ela cogita mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. Então a adoração vai ser voltada para o homem, as atividades dela não vai ser para a glória de Deus, é para a sua própria glória, é para
para engrandecimento do seu próprio nome e não do nome do Senhor dela. E é isso que nós temos visto. E qual que é o efeito colateral dessa desgraça? Dessa falta da graça de Deus nessa igreja, que começou a cogitar mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus? É o liberalismo que nós temos visto no nosso dia a dia, e é o abandono da igreja, e o desprezo da igreja, como nós temos visto e observado no nosso dia a dia. A igreja já não é mais importante. Eu, particularmente, acredito que isso é cumprimento profético, né? Já tratamos disso aqui em outros momentos, mas eu acredito que nós já estamos vivendo o período da morte das duas testemunhas. E por que duas testemunhas, pastor? Porque o foco de Apocalipse é sempre aquele que guarda a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Lembra que eu falei isso aqui para você aqui no início? Essa expressão vai se repetir constantemente em Apocalipse. Então o foco de Apocalipse é o testemunho da palavra de Deus e o testemunho da obra de Cristo. As duas testemunhas de Apocalipse refere-se a isso, aquele que guarda a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, duas testemunhas. Mas refere-se a apenas uma realidade, que é a igreja. Essas duas testemunhas morreram já. O cadáver está exposto, não foi enterrado. O cadáver está lançado na grande cidade, ou no mundo. Só que ela não tem mais voz, ela não tem mais ensinamento. Lembra desse texto ou não? Estou falando aqui, o pessoal está meio... Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá para você relembrar pelo menos da onde que eu estou falando isso. Apocalipse, capítulo 11. As duas testemunhas mártires, ou que morreram por conta de Deus. Nós já estudamos isso em Apocalipse. Irmãos, Apocalipse é um negócio mais simples que existe quando você tem o conhecimento das Escrituras como um todo. Quando você vai tentar estudar Apocalipse segundo o seu próprio entendimento, você vai errar e vai errar feio. A chave para interpretar Apocalipse são as Escrituras. Textos do Antigo Testamento, expressões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ensino de Jesus, que vão servir de óculos, né, e de chave para interpretar isso. A gente deve agora em 2022 fazer o estudo de novo de Apocalipse, que nós fizemos, acho que foi o ano retrasado, né? Só que nós fizemos online. Online você dorme, brinca com o cachorro, né? Levanta para fazer chá, pipoca, aí você perde um monte de coisa. Então nós vamos refazer presencialmente, né? Mas quem acompanhou sabe do que eu estou falando. A cada estudo as coisas ficavam mais claras. Por quê? Porque aí você vai usando todos os mecanismos da própria Escritura para interpretar. E aí nós estamos aqui, então, já no capítulo 11, onde é dito a partir do verso 3: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vou parar aqui. Nós já vimos por Apocalipse que candeeiro é o quê? É a igreja. E nós sabemos por Romanos, capítulo 11, nós sabemos por Zacarias, que a oliveira refere-se a quem? Igreja. Só que são duas oliveiras, em Romanos 11. Romanos 11 aponta para uma oliveira. A oliveira que Deus plantou, onde ele quebra alguns galhos, por causa da rebeldia desses galhos, e ele enxerta ramos de oliveiras bravas nessa oliveira que ele plantou, que somos nós, os gentios que foram
alcançados pelo Evangelho da Graça, se transformando numa só oliveira. Então a ideia da totalidade é uma oliveira, e a ideia da totalidade é um candeeiro. Só que aqui ele já falou lá de 7 candeeiros, e aqui ele fala de 2. Como fala de 2 oliveiras, e como fala das 2 testemunhas. Por quê? É aquilo que eu falei, conforme você for lendo Apocalipse, você vai ver que o foco da igreja é sempre duplo. Guardar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, esses recebem, portanto, a marca de Deus. Então é sempre duplo. Por isso, então, 2 testemunhas, uma que guarda a ideia de que guarda a palavra de Deus e a outra o testemunho de Jesus. Por isso, 2 oliveiras, que guarda a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Por isso, 2 candeeiros, guarda a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, que refere-se à igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aqueles que aguardavam o Messias, aqueles que já testemunham a respeito da vinda do Messias. Sintetizando, 2 testemunhas, 2 oliveiras, 2 candeeiros ou candelabros, está apontando para a igreja. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então tá bom. Está comigo aí? E aí, o que mais? Verso 5. E foi dado a eles que profetizem, que proclamem essa ideia, que preguem durante 1260 dias. Nós já estudamos isso aqui e vimos que a Bíblia ela vai apresentar o simbolismo de dias de 3 maneiras. O calendário judaico é lunisolar. E o mês no calendário judaico tem sempre 30 dias. O nosso, que é solar, ele varia. Né? Você, quando criança, você aprendeu a usar os ossinhos aqui para saber, né? Se o mês tinha 30 ou 31 dias. Aprendeu isso ou não? Como que eu sei de janeiro? Vai no ossinho. Ossinho, 31. Não tem ossinho, 30, ou no caso de fevereiro, que é a exceção, 28 ou 29. Tem ossinho, 31, e assim vai. Lembra disso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, julho e agosto, os 2 têm ossinho, 31 e 31. Lembra disso? Não te ensinaram isso quando criança? Então, esse é no nosso calendário. No judaico, ele é sempre, quantos dias? 30 dias. Para eles não tem esse negócio de ossinho. Tudo bem? É sempre 30 dias. E aí, lá em Daniel, é dito que o tempo seria, o tempo da pregação até o fim, seria de 3 semanas e meia. Ou 3 anos e meio. Lembra disso? E aí você pega Apocalipse, ele vai tratar de tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. E se você pegar 3 anos e meio e multiplicar por meses, tendo os meses, 30 dias, você vai chegar a que número de dias? 1260 dias. Tudo bem? Vamos fazer a continha simples aqui, você que é bom de matemática, vamos lá. 12 vezes 30, 360. 3 anos. Hã? 1080? 1080. Aí pega metade agora de um ano. 360 você vai dividir por 2. Tudo bem? E soma aos 1080 que você já chegou. Vai dar exatamente o quê? 1260 dias. Então falar 1260 dias, 3 anos e meio, ou um tempo, tempos no plural, e metade de um tempo, refere-se ao mesmo período. Que período é esse, pastor? Desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta de Cristo. É disso que se trata 1260 dias,
é disso que trata 42 meses, que também vai aparecer, que é a mesma coisa, né? Ou 3 anos e meio, não importa. Ou tempos, 3 tempos e meio. Tudo bem? Então está falando que essas testemunhas, essas oliveiras ou esses candeeiros, que representam a igreja, vão profetizar nesse período. Esse período que estamos vivendo. Só que vai chegar um momento, o que vai acontecer com eles? Verso 5. Se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Isso aqui aponta lá para Elias, lembra? Como profeta de Deus, para provar que havia homem de Deus em Israel. Ele diz, não vai chover. E não chovia. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Isso aponta para todas as vezes no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, que a igreja, ou os discípulos de Cristo, os apóstolos, os profetas, foram instrumentos para trazer a aplicação do juízo de Deus sobre o povo, ou sobre as nações. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerás, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém. A ideia é que não é um local específico, são símbolos, Sodoma, Egito, próprio Jerusalém, Roma ou qualquer outra cidade que era utilizada como representativa, aponta para o sistema mundo. Então, verso 9, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. O que é 3 dias e meio? É o mesmo de 1260 dias, apesar de usar dias aqui, mas é tempos e meio, é o mesmo período, tudo bem? E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas, ou as 2 testemunhas, ou as 2 igrejas, ou a igreja de um modo geral, atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruína, 10ª parte da cidade, morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que vem sem demora o terceiro. Veja, no mesmo período de profecia, no mesmo período de tempo que a igreja vai profetizar, e que ela vai vencer, e que ela vai avançar, e que ela vai anunciar o evangelho para todos os povos, tribos e nações, haverá algum momento em que essa igreja vai ser confrontada pelos aliados de Satanás, e ela vai morrer. Ela vai ser vencida e vai morrer. Só que ela não é sepultada, o cadáver fica lá. Ela está presente no mundo, as pessoas estão contemplando essa igreja, e agora, o que mais? As pessoas estão se alegrando porque a igreja morreu. Porque a igreja parou de ter poder para profetizar contra eles. Eu, particularmente, entendo que essa é uma situação, como o Apocalipse trata daquilo que viste, das que são e das que hão de ser, pode ser uma sequência de ciclos até o último dia. E nós estamos vivendo mais um momento desse, onde a igreja, a voz da igreja, não faz mais diferença no mundo, irmãos.
Houve um tempo em que a igreja apontava os caminhos éticos do mundo. Houve um momento em que a igreja determinava leis justas para a humanidade. Apontava princípios familiares, da preservação dos bons costumes. Hoje a igreja não faz mais isso. E se ela tenta fazer isso, as pessoas riem, ridicularizam. E justamente porque a igreja perde esse poder hoje, já foi vencida, os povos se alegram e dão presentes entre si, porque a igreja não pode mais ficar profetizando contra eles. É assim que nós vemos os crescimentos das ideologias e o fortalecimento dessas práticas que são contrárias às Escrituras. E a igreja não tem mais força para mudar essa realidade. Veja que a igreja ela vai estar presente no mundo. Os povos vão contemplar, só que ela não tem mais voz, ela está morta. E dentro da visão bíblica, Deus não vai dar vida para elas profetizarem mais. Não. É aquilo que Paulo diz, que a gente tem que pregar, né? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É a mesma ideia, é o mesmo paralelo. A igreja já está começando a viver isso, irmãos. Ela prega o evangelho e as pessoas não querem mais saber disso. Talvez eu esteja sendo precipitado, mas eu já falo isso há alguns anos. Eu acredito que nós estamos vivendo já, que mais para frente a história vai chamar de pós-cristianismo. O cristianismo morreu, irmãos. Que é isso, pastor? Nós estamos aqui. Não, a igreja sempre vai estar aqui. Nem se for o cadáver dela. A igreja vai estar até o dia final. Mas ela já não vai fazer diferença mais nesse mundo. No sentido de que a sua voz não vai ecoar mais. E as pessoas vão se alegar porque a igreja diminuiu. As pessoas vão se alegar porque a igreja não profetiza, a igreja não aponta mais os erros do mundo. E eles vão se presentear por conta disso. É o que a gente tem visto já. Nós estamos vivendo a geração pós-cristã. Hoje ser cristão de fato é um absurdo. Porque faz de você uma pessoa intolerante. Você ser cristão no padrão de guardar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, irmãos, faz de você um intolerante. Portanto, hoje, ser cristão de fato, humanamente falando, é uma tolice. Porque você vai comprar briga com todo mundo. Agora, quando nós falamos de igreja que cogitam das coisas dos homens e que se dizem cristãs, não, isso aí, o próprio Cristo diz, olha, a reda de Satanás. Não estamos falando dessas igrejas aí que se falam que são cristãs, né? A igreja, Jesus é o Senhor, coloca lá, né? Jesus, a igreja de Jesus de tal tempo. Não. Isso não significa nada. Você tem que ver se o fundamento dessa igreja está em Cristo, como Filho do Deus vivo, ou seja, se Ele é o Senhor desta igreja, ou se essa igreja cogita das coisas dos homens. Eu estou falando da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, irmãos, ela infelizmente ela não tem mais voz nesse mundo. E as pessoas se alegram quando o cristão não tem mais voz nesse mundo. Essa é a dificuldade. Nós estamos vivendo um período pós-cristão. E aí vai ficar cada vez mais difícil testemunhar a respeito da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas é esta igreja que é importante, e é esta igreja que vai estar presente até o último dia, e é esta igreja que ainda glorifica e exalta o Senhor e o cabeça dela, que é Jesus Cristo. Então Deus sempre vai manter uma igreja séria, um remanescente fiel. A palavra de Deus está repleta disso. E é nesta igreja que você precisa estar. Esta igreja é importante. Agora, grupos que se dizem cristãos, isso não é importante. Isso aí é uma aberração e, na verdade, faz um desfavor muito grande
Porque tem muita gente que pensa que porque está num determinado grupo que se diz cristão, que está na igreja. Mas não está. Porque cogitam das coisas de homens. Está preocupado com a era terrena, está preocupado com a prosperidade aqui só, está preocupado com bênçãos simplesmente aqui, não tem a cabeça lá no reino. E esse é a grande dificuldade. Então, para responder se a igreja é importante, a gente vai falar, ó, é importante, mas a verdadeira igreja. Nós vemos isso que é tão importante que desde o início, né, da era cristã, os apóstolos iam de cidade em cidade, organizando o quê? Igrejas. As viagens missionárias de Paulo, o colegiado pastoral da igreja de Antioquia, por exemplo. Quando ele escreve as cartas pastorais, ó, Tito, eu te mandei que você ficasse em Creta, para fazer o quê? Fazer turismo. Para que colocasse as coisas em ordem, bem como estabelecesse presbíteros em todas as igrejas. Ou seja, organize igrejas. Forme liderança, corra atrás das coisas que tem que fazer, organize igrejas. Dá uma olhada lá em Tito comigo. Abra sua Bíblia lá em Tito, por favor. Capítulo 1, verso 5. Diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Só vai ter presbítero se tiver o quê? Igreja, irmãos. Que é o ancião que organiza, que administra a disciplina eclesiástica, o ensino e todas as questões relacionadas à igreja. Então, se Paulo envia Tito para que na ilha de Creta, em cada cidade, estabeleça ou constitua presbíteros, o que Paulo está mandando Tito fazer? Organize igrejas. Esse é o padrão bíblico. Agora, igrejas que estão fundamentadas em Cristo, que Cristo é o cabeça, que Ele é o Senhor da igreja, e que tenham homens segundo aquilo que Paulo prescreveu, que é o que ele vai tratar daqui para frente. Homens crentes, de bom testemunho, com vida com Deus, que cogitam das coisas de Deus, e não das coisas dos homens. É esse o objetivo. Então a igreja é importante? Sim. Por isso Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra ela, por isso que Jesus traz cartas para esta igreja, é por isso que os apóstolos, desde o começo, vão de cidade em cidade organizando igrejas, e indicam para o colegiado pastoral que organizem, que plantem igrejas por onde eles passem. A igreja é importante? Sim. Mas como que é essa igreja importante? Como é a igreja de Cristo mesmo? Nós já demos aqui um parecer que ela tem que estar fundamentada nele, tendo ele como o cabeça. Agora, qual que é o fundamento da verdadeira igreja? Quais são as marcas, as características da verdadeira igreja? E será que a igreja ainda é importante mesmo hoje, na perspectiva até fraternal, como foi no Antigo Testamento durante o período da igreja primitiva? Então isso a gente vai tentar trabalhar aqui nessa sequência do nosso estudo. Então vamos lá, a igreja cristã, irmãos, num contexto de hoje, contemporâneo, ele infelizmente tem perdido as suas características. A igreja tem perdido os seus fundamentos, o seu propósito, e é por isso que a igreja sempre precisa de reformas, né? Reformas religiosas. A igreja é a máxima, né? A igreja reformada sempre reformando. A igreja, ela precisa sempre estar voltando, buscando a Deus,
Porque há uma tendência natural do nosso coração pecaminoso de cogitar das coisas dos homens. Tudo é mais importante do que Deus para nós. A gente até tem aquele ano, não, está chegando 2022, eu vou me consagrar mais, eu vou me envolver mais, eu vou buscar mais, esse ano vai ser, chega para o marido, fulano, esse ano, não, bem, esse ano. Só que aí depois, na primeira semana de janeiro você recebe o carnê do IPTU, aí depois IPVA, aí vem lista de material da escola, aí você fala, meu Deus, tem que correr atrás de tanta coisa, a igreja não vai dar tempo, não. E aí as coisas vão. Aí vem pandemia, louvado seja Deus pela pandemia. Pastor, a Bíblia diz que a gente tem que dar graça por tudo. Aí nessa hora o cara é crente, né? Cita até um versículo. Cara, não precisa mais ir na igreja. Pandemia não deixa. Na verdade, nós estamos cogitando daquilo que Deus quer. Não estamos, nós estamos cogitando as coisas dos homens. E esse é o grande problema. Por isso que a igreja, ela precisa estar sempre se reformando. Nós vemos isso, né? Infelizmente, as reformas religiosas sempre foram necessárias. Pastor, mas por que infelizmente? Porque o ideal é que não precisasse de reforma religiosa. Que a igreja fosse fiel e fiel sempre. Mas o fato de que a igreja sempre acaba tendo a oscilação e acaba cogitando das coisas deste tempo, focando as coisas dessa era e cogitando das coisas de homem, então de tempo em tempo ela precisa de reformas, mas infelizmente, porque o ideal é que ela fosse constante. Olhando para a Bíblia, nós vemos vários momentos de reformas religiosas. Moisés foi um período de reforma religiosa. No período dos juízes, a cada juiz que nascia, morria, o povo desanimava, vinha uma reforma religiosa, aí o povo voltava para o Senhor. Depois você tem os períodos de profetas, Elias, Eliseu. Depois você tem servos, como Neemias, por exemplo. Os próprios reis, né? Josafá, Ezequias, Josias. Tempos em tempos que a igreja do Antigo Testamento voltava para o Senhor. E hoje, será que é diferente? Não, a mesma coisa. Quando nós olhamos para a história fora dos registros bíblicos, nós também temos, mesmo no período do Antigo Testamento, que não está registrado como palavra de Deus, você tem o livro dos Macabeus, que trata do quê? Uma reforma religiosa. Depois você tem Agostinho, lutando contra os desvios da igreja, Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli e tantos outros, que de tempos em tempos tem que se levantar, levar uma bordoada, para que a igreja acorde e volte para o fundamento dela, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja é importante, irmãos, mas ela tem que estar atenta aos perigos do seu tempo. Porque senão ela se desvia do Senhor. Ela começa a cogitar das coisas dos homens. E perde o fundamento, as características, as marcas e os propósitos para que o próprio Deus fez dela. E aí que entra a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Como servos do Deus vivo. Como aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. De estarmos atentos para que a igreja permaneça fiel, tendo Cristo como cabeça. Tudo bem até aqui? Por isso nós somos chamados a sermos instrumentos de reformas religiosas. Quando nós vemos o desvio da igreja, nós somos chamados, irmãos, para sermos atalaias. E dizer, está indo para o caminho errado. Tem um iceberg à frente, vai bater e vai afundar. Nós precisamos. E em alguns momentos, não tão somente dizer, tem um iceberg à frente. Tem que correr lá e pegar o timão, cara. Vai ter momentos, nesse percurso, que você vai ter que correr lá e pôr o capitão para o escanteio. E tomar as rédeas do negócio, porque senão não vai.
Foi o que Martinho Lutero tentou fazer e que Calvino depois acaba fazendo. Mudamos de barco, porque esse barco não tem jeito mais. Já se tornou tão degenerado, já se incluiu tantas heresias, tantas práticas que perdeu o fundamento de Cristo, que não dá mais para ficar nesse barco, vão trocar de barco. E é assim que a reforma protestante do século XVI acabou fazendo. Você se lembra muito bem, Martinho Lutero tentou reformar a Igreja Católica. Não deu certo, foi excluído. Mandaram ele embora. Aí Calvino falou, não dá. Tem que começar do zero. Vamos voltar para as Escrituras. E esse é o grande padrão, né? Geralmente há um fator em comum no desvio da igreja, que é o desprezo das Escrituras e o foco na experiência pessoal, o foco na vaidade, cogitar das coisas de homens. Esse é o problema, irmãos, da igreja. Despreza as Escrituras e começa a cogitar das coisas de homens, da própria vaidade dela. Aí o que acontece com essa igreja? Se desvia. Agora, existe também que quando você despreza as Escrituras, isso gera falta de conhecimento. E a falta de conhecimento gera erros, desvios, e o que é pior, né? O retorno às heresias que já foram condenadas no passado. Nós terminamos recentemente uma sequência de estudos sobre seitas e heresias, né? Então, só para refrescar. Nós temos hoje o grupo Testemunho de Jeová, crescendo absurdamente no mundo inteiro. Aí você fala assim, mas isso é novo, pastor? Não, não é novo. É renascer o arianismo, que nega a divindade de Cristo. E esse arianismo já foi condenado no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Aí passa-se tantos séculos, aí renasce a heresia. Por que a heresia renasce? Porque acontece o desprezo das Escrituras. E as coisas, os homens começam a cogitar das coisas do próprio homem. E aí então a heresia brota de novo. E brota com força. Infelizmente, arrancou-se as folhas do arianismo, a batata ficou lá igual uma tiririca. E se você não arranca a batata, meu amigo, da tiririca, na próxima chuva o negócio vem com força, não é assim? Infelizmente. Então, toda vez que você despreza o conhecimento, a tendência é voltar para as heresias. O próprio neopentecostalismo dos nossos dias. Renasce um novo tipo de gnosticismo, enfatizando o sobrenatural e desvinculando da vida natural. O espírito é bom, a carne é má. Então, o que você faz na carne não tem problema, desde que você espiritualmente esteja bem. Isso é gnosticismo. A prática de vida santa não é importante, desde que você vem no domingo na igreja, espiritualmente você está buscando a Deus. Se você vive uma vida de carnalidade, não tem problema. Porque a carne é má mesmo. E Jesus veio restaurar o nosso espírito apenas. É por isso que nós cremos na ressurreição, meu amigo. É o todo. Só que o neopentecostalismo não. Ele trata, se você espiritualmente está bem, o que você faz de segunda a sábado, o problema é seu, não tem problema nenhum. E aquela história, né, que eu falei da tiazinha que havia se convertido lá, que fez fotos nuas, né, na revista masculina, membro de uma igreja neopentecostal, e ela levou a revista lá para o apóstolo, para o bispo, sei lá, na época. E o bispo, poxa, que trabalho fantástico. Olha que belas, olha que belas fotos. Ah, mas ela não é evangélica? Não. O trabalho dela é esse. Agora ela é fiel, ela vem à igreja, ela adora Deus, ela lê a Bíblia. O espírito dela está buscando a Deus, isso que importa. O que ela faz com a carne é carne. Isso é gnosticismo.
E tem muitas igrejas por aí que pregam isso. Por quê? Porque cogita das coisas de homens. O que eles estão atrás? Do dízimo da turma, das ofertas. Então, não importa. Você é traficante, não tem problema. Domingo você vem na igreja, ora. Não tem problema. Está dando o dízimo da boca? Então está ótimo. Porque o que você faz na sua carne não tem problema. Não, meu amigo, é vida. É vida. Deus quer vida e vida santa. Porém, além desses fatores negativos em comum, nós temos um fator comum, positivo, em todas as reformas religiosas, que é o retorno às Escrituras Sagradas. Irmãos, aqui está o nosso critério de segurança. Você quer saber se a sua igreja é uma igreja verdadeira? Olhe para ela e veja como ela trata as Escrituras. O estudo das Escrituras e a prática das Escrituras. Uma igreja onde a Bíblia não é importante, é uma falsa igreja. Por mais gostosa que ela possa ser. Por mais que as pessoas sejam agradáveis. E vão ser. Porque na igreja verdadeira é um admoestando o outro, é um instruindo o outro, é um querendo que o outro se torne melhor do que é. Agora, na igreja que cogita das coisas dos homens, fala, não, tá bom do jeito que você está. Ih, ó, você está beleza. Aí, compara com Hitler. Você está, do jeito que você está, aí você vai para o céu de caixão e tudo. Pode ficar tranquilo. Irmãos, todos nós amanhecemos dia após dia na perspectiva, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Essa deveria ser a nossa primeira oração dia a dia. Senhor, abriu o olho, acordou, morri essa noite? Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E me ajude agora a viver de modo que eu possa a glorificá-lo nesse dia. A igreja que diz que está tudo bom do jeito que você está, meu amigo, arreda de Satanás. É essa cogita das coisas de homens. Não está pautado no verdadeiro fundamento. A Bíblia é o verdadeiro fundamento, porque o Cristo é a palavra encarnada. Quando se retorna para as Escrituras, isso gera a volta ao padrão bíblico e o reconhecimento da história, da origem, dos fundamentos, das características, de objetivos e alvos determinados pelo próprio Senhor da igreja para a igreja. É por isso que a igreja verdadeira ela tem que estar fundamentada nas Escrituras. Porque só nas Escrituras que nós sabemos quem somos, o que Deus fez por nós e o que Ele espera de nós. Só assim Ele vai governar, de fato, o nosso coração. Desse modo, irmãos, a igreja é importante? Sim, mas não qualquer igreja. A igreja cujo fundamento está em Cristo, o Filho do Deus vivo, que está firmado nas Escrituras e que cogita das coisas de Deus e não dos homens. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos parar hoje por aqui. Aí então, no dia 9, se Deus permitir, aí a gente continua o estudo. Antes de concluir, de um modo geral, sobre a importância da igreja, aí nós vamos ainda responder quando que se deu a verdadeira igreja, o início da verdadeira igreja, e características, marcas e objetivos e propósitos desta igreja, para que ela de fato seja um candeeiro de ouro, onde o Cordeiro que venceu anda no meio dela.